Bom dia, meu nome é Paulo Vinícius Fragrani Pinto. Eu venho apresentar o trabalho Plutarco e as características da representação biográfica de Júlio César em Vidas Paralelas. Esse trabalho foi produzido através do projeto de iniciação científica na UniOeste com uma bolsa pela Fundação Araucária. Meu orientador para esse trabalho foi o professor André Luiz Leme. Este trabalho de iniciação científica foi analisado a obra Vidas Paralelas, escrita por Lúcio Mestre Plutarco, no período de transição entre os séculos I e II depois de Cristo, no ambiente imperial romano. Mais especificamente, trabalhamos com o relato da vida de Caio Júlio César, problematizando o modo como o autor construiu a representação geral de tal personagem. Uma hipótese, acreditamos que o autor, ao trazer para seu tempo determinada memória sobre Júlio César, buscava projetar exemplos de conduta a serem seguidos ou não. Plutarco é um dos autores mais conhecidos na história da tradição literária do Ocidente. Não obstante, encontrar informações concretas sobre a vida deste pensador não foi uma das tarefas mais fáceis. E que muito dos trabalhos sobre o biógrafo focam mais na sua obra do que na sua trajetória de vida. Nesta pesquisa, seguiremos a linha de raciocínio que este tenha nascido por volta dos anos 40 do século I depois de Cristo, na pequena cidade de Queroneia, Grécia, filho da nobreza da região. Estudou em Atenas, onde aprendeu a conviver entre a alta sociedade, depois viajou pelo Mediterrâneo em busca de aprendizado mais amplo. Essa multiculturalidade que ele conseguiu auxiliou na produção de suas obras e na popularidade delas. Vidas Paralelas foi escrita como fundamento de discutir e biografar ilustres figuras gregas e romanas, de modo comparativo. É considerada uma das obras mais famosas do autor e é muito importante para entender as características do gênero biográfico durante a Antiguidade. Estudamos especialmente o relato sobre a vida de Caio Júlio César. Dessa forma, acreditamos que Plutarco, dentro do seu trabalho de escrita, buscava extrair características de Júlio César que acreditava serem importantes para a construção de um modelo de liderança política ideal para o Império Romano do seu tempo. Como objetivo geral, foi proposto estudar a construção da imagem de Júlio César dentro da obra Vidas Paralelas. Para isso, seguimos os seguintes objetivos específicos. Estudamos sobre o autor e seu contexto de produção, o ambiente imperial romano da passagem entre os séculos I e II depois de Cristo. Contamos com trabalhos historiográficos que analisaram a trajetória da vida do autor, bem como sua inserção intelectual e política à época. Analisamos a estrutura de sua obra, um debate em relação às principais características do gênero biográfico na Antiguidade. No trabalho com a fonte histórica, buscamos algumas das principais características da construção biográfica de Júlio César. Trata-se de uma análise de sua representação, um foco na valorização moral positiva ou negativa de suas ações e comportamentos na obra. Debatemos o sentido da construção biográfica de Plutarco em relação a Júlio César, problematizando como esse modelo de representação se relaciona aos objetivos políticos e intelectuais do autor em seu tempo. Neste trabalho, temos por base a edição da fonte Vidas Paralelas, traduzida por Maria de Fátima Silva e José Luiz Brandão. O primeiro passo que demos na nossa pesquisa foi um trabalho de levantamento bibliográfico de estudos similares à nossa proposta, e que foram produzidos recentemente. Pesquisamos em bases de dados diversas, com destaque especialmente para o catálogo de teses e dissertações no campus. A segunda e terceira etapa da presente pesquisa envolveu a leitura dos referenciais teóricos que rastreamos na etapa anterior, tendo como objetivo o estudo e a construção do contexto de vida do autor, bem como uma análise do gênero biográfico e suas principais características. Como último passo da nossa pesquisa, contemplamos a análise da fonte, de modo a interpretar e explicar seus principais elementos. Para tanto, seguimos o conceito de representação de Roger Chartier. Para quem? As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros. Produzem estratégias e práticas, sociais, escolares e políticas, que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Portanto, entendemos as representações ou representantes como uma forma que indivíduos ou grupos dão forma ao seu mundo. Nesse sentido, analisamos a biografia de César escrita por Plutarco como uma forma de se construir uma sociedade romana ideal. Tendo isso em mente, chegamos às seguintes conclusões. Em relação ao estudo do contexto da vida do autor, encontramos o seguinte. Plutarco teve muito de sua personalidade e comportamentos moldados pela filosofia platônica, algo que ocorreu ao longo de suas viagens. Entendemos também que uma característica muito influente em sua formação como pensador e cidadão foi sua proximidade com a elite romana e com os valores morais daquela sociedade. Acreditamos também que a afluência de cargos políticos e militares para o autor foram muito importantes para o desenvolvimento de sua escrita. Outra característica importante foi sua proximidade com o quinto sócio Senécio, amigo próximo da família do biógrafo e mediador desse com a família imperial,
visto que Senécio teve participação na Guerra da Dácia e foi eleito cônsul pelo próprio imperador Trajano. Não é possível estabelecer uma relação direta de amizade entre o biógrafo e o imperador citado. Porém, não podemos deixar de lado completamente que Plutarco poderia ter escrito e utilizado a biografia de Júlio César, tal como a de Alexandre, como forma de legitimar ou até mesmo guiar Trajano na sua campanha de conquista da Dácia e também nas regiões orientais. Logo depois, em relação ao estudo do gênero biográfico na Antiguidade, chegamos às seguintes conclusões. Encontramos proximidades e distâncias com a pesquisa histórica. A presença da noção eretodiana, tucidiana de história centralizou as formas do trabalho historiográfico dentro do âmbito político e militar. Sendo assim, a biografia então ficaria com o trabalho de narrar as vidas, o individual e particular de figuras ilustres, idealizando os modelos a serem seguidos ou não dentro da sociedade. Enquanto para a história, ficaria o trabalho de narrar o contexto social, político e militar. Mesmo que possamos considerar a influência grega no trabalho historiográfico dos romanos, estes já possuíam dentro de sua cultura vestígios de construções narrativas e orais com foco em personalidades. Podemos encontrar sua presença desde funerais até banquetes. Geralmente com o objetivo de relembrar conquistas de antepassados ou figuras ilustres ou de conhecimento popular. Evidentemente, fica claro quão importante é a obra de Plutarco dentro do estudo e desenvolvimento da estrutura biográfica. Não apenas por sua extensão e reflexões sobre seus biografados, mas também por sua presença dentro das tradições romanas através de sua narrativa entre Grécia e Roma e suas principais figuras. Enfim, sobre a análise de fonte, encontramos o seguinte. Plutarco sempre deu muita ênfase nas batalhas de César. Principalmente, focou na ideia de conquista presente na marcha do líder romano, algo que o diferenciava de forma positiva. Vemos constantemente na construção da biografia a propagação da habilidade e intelecto de César dentro do campo de batalha, sua proeza como estrategista e soldado, sendo essa última característica muito elogiada pelo autor. A exemplo da batalha do exército de César contra o povo nerd, uma grande vitória. Por outro lado, a representação de César como político e cidadão será banhada de críticas por parte do Plutarco. Primeiramente, Plutarco considera que desde há muito tempo Júlio César demonstrava-se propenso a tornar-se um tirano, desejando a maior destaque para si, invejando os feitos passados de Alexandre o Grande. Explorando a inquietude emocional do romano, Plutarco narrou a vida adulta de César como um misto de ações de conquista, petulância e megalomania. Plutarco também utilizou a proximidade e apoio que César tinha com a população e suas constantes desavenças com o Senado para fortemente criticar a conduta política do romano, revelando seus desrespeitos e fragilidades. Sendo assim, devemos considerar que Plutarco, através do gênero narrativo por ele adotado, a biografia nesse caso, desejou propagar, através do exemplo de Júlio César, que considerava digno de ser seguido ou evitado por parte dos líderes romanos de sua época. Sendo assim, temos uma narrativa de vida de um grande general, um conquistador excelente, mas que perdeu tudo devido a sua personalidade arrogante e conflitos internos com o Senado romano, órgão que representava a ordem e a tradição. Mesmo se não levássemos em consideração a teoria de que Plutarco se interessava em legitimar as campanhas militares de Trajano, e em função de uma possível amizade entre ambos, ainda temos uma narrativa extremamente conservadora que propaga as tradições, as leis da elite romana. Tanto que a única força que foi capaz de parar a marcha de César, nos dizeres de Plutarco, foi o próprio Senado, que eles respeitam em sua trajetória de ambição e busca por glória pessoal. Por fim, eu tenho a agradecer a concessão da Fundação Araucária pela bolsa nesse projeto de pesquisa. Foi extremamente fundamental para o desenvolvimento e conclusão desse projeto. Muito obrigado.